Há 200 milhões de anos, no planeta Terra existia apenas um único continente, a Pangeia, que viria a se dividir e dar origem aos continentes África, Ásia, América, Europa e Oceania. E foi da Europa, em 1499, a mando do rei de Portugal, que Pedro Álvares Cabral seguiu rumo ao desconhecido. Eis que então chegou ao continente americano, avistou grandes árvores e gritou: "Terra à vista!". Essas grandes árvores se tratavam da Mata Atlântica, que naquela época cobria 15% do território brasileiro. Essa área era equivalente a 1.300.000 km². Para se ter uma ideia dessa dimensão, se pudéssemos colocar a Mata Atlântica em uma linha reta, seria possível dar mais de 30.000 voltas em torno da Terra. Ao descobrir as novas terras, os portugueses abateram sua primeira vítima, uma árvore com a qual fizeram uma cruz para rezarem a primeira missa por esses lados. Aos poucos, a quantidade de árvores e outros recursos encontrados os fizeram perceber que poderia valer a pena explorar o território recém-descoberto. Mas eles não sabiam diferenciar as espécies de árvores. Precisaram então da ajuda dos índios, que conheciam a fauna e a flora dessas terras como ninguém. E em troca de objetos de metal e outros utensílios, os índios começaram a cortar as árvores que mais interessavam aos portugueses, como por exemplo o pau-brasil, de onde eles extraíam o pigmento vermelho usado na produção de tinta dessa cor. E qual foi o resultado? Começava ali uma era de desmatamentos na Mata Atlântica, que se arrastaria por 370 anos. E mesmo depois do período do Brasil colônia, outros diversos fatores contribuíram para o desmatamento desse bioma. A derrubada da mata para dar espaço ao cultivo de cana-de-açúcar, café, cacau e extração de ouro. E ainda hoje, o desmatamento é feito para dar lugar à agricultura e agropecuária, da industrialização, expansão urbana desordenada, além de extração ilegal de madeiras. Atualmente existem apenas 7,91% da Mata Atlântica em seu formato original, acima de 100 hectares, que somados com os fragmentos espalhados pelos estados, resultam em apenas 11% da área que existia antes da chegada dos portugueses. Todo esse desmatamento trouxe grandes danos para a Mata Atlântica, e o principal é a extinção de animais e plantas desse bioma. Mas podemos ajudar a reverter esses números e recuperar a Mata Atlântica. Como? Com um clique. Sim, um clique. Funciona assim. Você acessa o site do Clicárvore, faz um rápido cadastro, efetua seu login e já pode colaborar. Votando em qual região devem ser plantadas as mudas doadas pelos parceiros do Clicárvore. O Clicárvore é um projeto criado no ano 2000 pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Vida Água e o Grupo Abril, para promover a recuperação da floresta com a participação direta do internauta. Durante seus primeiros 10 anos de existência, o Clicárvore já plantou mais de 22 milhões de mudas e contribuiu para a restauração de mais de 10.000 hectares de floresta nativa. Essa área toda corresponde a 13.210 campos de futebol e até 2050 pretendem ajudar a restaurar 15 milhões de hectares. Mas o que acontece entre o seu clique e a plantação da muda? Em resumo, para que esse processo seja concluído, é fundamental a participação de 3 elementos: você, o viveiro e o proprietário rural. Após o clique, ou seja, seu voto, as mudas patrocinadas por uma empresa parceira são produzidas por viveiros, que antes de serem contratados passam por avaliações de qualidade. A semente é plantada até gerar um pequeno broto. Logo depois, ele é retirado da terra e transplantado para um tubete, onde começa a germinar, uns 6 meses. Depois disso, ele é destinado ao proprietário rural, que para ser selecionado precisa ter uma região de plantio de no mínimo 3 hectares. Esse cara será responsável por retirar as mudas dos viveiros, plantá-las e cuidar delas por no mínimo 2 anos. Após esse ciclo, o SOS Mata Atlântica faz vistorias semestrais durante 5 anos para acompanhar o desenvolvimento da floresta. Gostou disso, né? Pois saiba que você pode ajudar ainda mais comprando mudas. Sim, você pode pagar por mudas, para que elas fiquem à disposição da Fundação SOS Mata Atlântica e eles decidam onde elas devem ser plantadas. Mas não se preocupe, suas mudas terão um ótimo destino, pois irão para áreas que são prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Você percebeu que a parte mais fácil de todo esse processo fica para você? Então dê o seu clique, compartilhe esse vídeo e convoque os amigos. Mobilize a sua comunidade para que todos participem. A Mata Atlântica conta com o seu voto.